Olá, aqui é o César. Hoje eu estou trazendo a continuação da questão da UFSC ou UFSC 2020. Nos vídeos anteriores eu resolvi a primeira e a segunda, que eram ambas falsas. Depois o item 4 e o item 16 eram os dois verdadeiros. Eu pulei o 8 porque o 8 eu acho que é a questão mais difícil, então eu reservei esse vídeo somente para fazer a questão 8, que vale 8. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: a função f de r no intervalo -1 a 1, definida por f de x igual a x sobre 1 menos x, se x for menor do que 0. E x sobre 1 mais x, se x for maior do que 0. É bijetora. Sua inversa é a função f menos 1, de -1 até 1, no intervalo -1 em r, dada por f menos 1 de x, igual a x sobre 1 menos módulo de x. Tá, será que é verdadeiro? Será que é falso? O que a gente tem que avaliar aqui é o seguinte: eu precisaria inverter essa função f e chegar nessa função f menos 1 de x. Se eu, ao inverter essa função, chegar nessa função aqui, significa que a questão é verdadeira. Se eu chegar em outra função, a questão é falsa. Tá bom? Então vamos fazer isso. A primeira coisa que eu tenho que observar aqui é a seguinte: essa função ela é dada por duas expressões, conforme x é negativo ou positivo maior que 0. Seria conveniente trabalharmos com uma expressão única. Então, por exemplo, uma expressão com módulo. Tá bom? Então eu vou escrever da seguinte forma. Então, reescrevendo f de x, eu vou escrever da seguinte forma, então. A original, vamos transcrever a original aqui. Tá, então, isso aqui equivale à seguinte expressão. Eu já vou explicar por que equivale a essa expressão. X sobre 1 mais módulo de x. Por quê? Porque quando x é negativo, perceba que é o seguinte: quando você tiver x negativo, o módulo de x é igual a menos x. Então, se x é negativo, por exemplo, aqui, né, x é negativo, então aqui ficaria 1 mais menos x, ou seja, 1 menos x. E ó, x sobre 1 menos x. Então está batendo. E quando x for positivo, podemos colocar o igual aqui também. O módulo de x é igual a x. Então, utilizando esse critério aqui, a gente chega que a função pode ser escrita dessa forma aqui, utilizando o módulo. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte: vamos inverter essa função aqui. Para inverter, a gente tem que trocar os conjuntos domínio e contradomínio, né? Fazer a inversão. Então vamos escrever assim: invertendo invertendo a f, além de eu inverter os conjuntos domínio e contradomínio, eu posso usar o seguinte artifício, né? Que é uma coisa clássica que a gente usa. Um f de x a gente chama de y, tá? Que é a imagem. Então eu troco x por y. Então a expressão ficaria dessa forma aqui. Tá? Cabe lembrar aqui que a gente vai trabalhar com x diferente de 0. Tá legal? Por que x diferente de 0? Porque quando x é igual a 0, o y é sempre igual a 0. Tá? Então, tanto faz na inversa quanto na função original. X é igual a 0, a função é igual a 0. Tá bom? Então, nesse caso, quando x é diferente de 0, a gente tem essa situação aqui. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai tentar isolar o y agora. Tá, eu cheguei nessa expressão aqui, nessa equação 1 sobre x igual a 1 sobre y mais módulo de y sobre y. Tá? Eu vou colocar uma estrela aqui. Isso aqui a gente vai ter que agora dividir em dois casos, conforme o sinal de y, se isso y é positivo ou se y é negativo. Então vamos pegar o primeiro caso, vamos considerar o y maior do que 0. Ou seja, se y é maior do que 0, o módulo de y é igual a y. Então, voltando aqui à estrela, a gente teria o seguinte. Veja que se y agora, módulo de y é igual a y, então módulo de y é igual a y, aqui ficaria igual a 1, então fica 1 sobre y mais 1.
continuar desenvolvendo aqui, a gente vai ter o seguinte. Vamos isolar o 1 sobre y agora. Fica, passando o 1 aqui para o lado esquerdo, fica 1 menos x menos 1 sobre x menos 1. Mais 1 é x sobre x. Só para economizar uma passagem aqui. Ou seja, 1 sobre y vai ser igual a 1 menos x sobre x. E invertendo aqui o numerador e denominador dos dois lados, eu vou obter o seguinte, y é igual a... Tá, então a gente obteve aqui o primeiro valor da função já invertida. Lembrando que aqui o x é maior do que zero. Essa situação aqui ocorre quando x é maior que zero. Mas como assim, César, quando x é maior que zero? Você falou que y era maior que zero. O que o x tem a ver aqui? Bom, observe que essa expressão é decorrente desta aqui. Se você tem um y maior que zero, isso aqui é positivo. Módulo de y sobre y também é positivo. A soma de dois positivos só pode dar um positivo. Então x tem que ser positivo. Tá? Por isso que eu escrevi aqui x é positivo. Tá bom, agora vamos para o segundo caso. Quando o y é negativo. Nesse caso, nós teremos o módulo de y igual a menos y. Tá? Então, aqui voltando àquela equação estrela, nós vamos ter o seguinte. Menos 1 agora, porque nós colocamos o módulo de y igual a menos y, então 1 mais y menos y sobre y, que é menos 1. Tá? Então, continuando aqui, isolando agora o módulo o 1 sobre y, isso aqui continuando o desenvolvimento, e finalmente chegamos aqui à expressão y igual a x dividido por 1 mais x, e nesse caso o x é menor do que zero. Pelo mesmo motivo que eu expliquei que aqui era x maior que zero. Quando o y é negativo, aqui daria menos 1 e aqui daria um número negativo, a soma de dois negativos continua negativo, então o x tem que ser negativo, tá bom? Isso aqui vai ajudar a gente aqui a chegar na expressão aqui da função inversa que foi dada. Bom, então o que a gente conclui daqui? Juntando aqui as duas expressões, nós teríamos aqui uma função que é composta de duas expressões diferentes. Tá, eu vou colocar aqui o menor é igual, porque tanto faz uma ou outra. Se o x é igual a zero, a função é igual a zero. Tá legal? Então, isso aqui, já transformando numa função, numa expressão única para essa função, isso aqui equivale a... utilizando o módulo, isso aqui seria x dividido por 1 menos o módulo de x. Tá? Se x é positivo... se x é positivo, fica 1 menos x. Então, ó, 1 menos x. E se x é negativo, fica 1 menos x, que fica 1 mais x. Então, de fato, essa aqui é a função que foi dada aqui no enunciado. É exatamente essa função aqui. Então, de fato, está correta a questão, a afirmação é verdadeira. Então, podemos dizer que esse item aqui é verdadeiro. Então, voltando aqui à nossa questão, a nossa folha original, a 8 é verdadeira. Tá? No próximo vídeo, eu vou resolver finalmente, para finalizar a questão, eu vou resolver o item que vale 32 e 64. Tá legal? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado. Essa aqui era a questão mais difícil. E é isso aí. Se você gostou, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!